Deus viu suas lágrimas. O céu vai responder: talvez ninguém tenha percebido a dor que você carrega. Talvez suas lágrimas tenham caído no silêncio da noite, longe dos olhos das pessoas. Mas hoje o céu te lembra de algo poderoso. Deus viu cada lágrima sua. A própria Bíblia nos garante no Salmo 56:8 que Deus recolhe nossas lágrimas em seu odre, que Ele as registra em seu livro. Isso significa que nenhuma dor sua é invisível para o Criador. Cada gota que escorre pelo seu rosto é uma oração silenciosa que sobe até o trono da graça. Quando você sente que o mundo inteiro lhe virou as costas e que sua luta é solitária, a verdade celestial é que o Pai está mais perto do que você imagina, com os olhos fixos em você, atento ao seu clamor. Lembre-se da história de Ana, registrada no primeiro livro de Samuel. Ela era uma mulher de espírito angustiado, que chorava amargamente diante do Senhor porque não podia ter filhos. Em sua dor profunda, ela foi ao templo e derramou sua alma diante de Deus. Suas palavras eram apenas sussurros, seus lábios se moviam, mas sua voz não era ouvida. Para o sacerdote Eli, ela parecia embriagada. Mas Deus ouviu o que ninguém mais podia. Ele viu a sinceridade de um coração quebrantado e a fé que se agarrava a uma promessa ainda não vista. Ana não estava apenas chorando. Ela estava semeando em lágrimas, crendo que o Deus de Israel era poderoso para transformar sua vergonha em honra. E a resposta veio. O céu se abriu e Samuel nasceu. Suas lágrimas não foram em vão. Elas foram o prelúdio de um milagre que mudaria a história de uma nação. Assim como Ana, suas lágrimas não são um sinal de fraqueza, mas um ato de fé que move os céus. No Novo Testamento encontramos uma mulher que por 12 anos sofreu com uma hemorragia. Ela gastou tudo o que tinha com médicos, mas em vez de melhorar, piorava. Imagine a solidão, o isolamento social e a dor física que ela enfrentou dia após dia. Em meio à multidão que cercava Jesus, ela pensou consigo mesma: se eu apenas tocar em suas vestes, serei curada. Ela não gritou por atenção, não expôs sua ferida publicamente. Foi um ato de fé silencioso, nascido de um desespero profundo, regado por anos de lágrimas secretas. E no momento em que ela tocou na orla do manto de Jesus, o poder saiu dele e a curou instantaneamente. Jesus parou e perguntou: quem me tocou? Ele não perguntou por não saber, mas para trazer à luz a fé que operou no oculto. Ele queria que todos soubessem que Deus viu o toque tímido da fé e honra a esperança que nasce no meio da aflição. Seu sofrimento escondido, sua luta silenciosa, é conhecida por Deus, e no tempo certo, Ele não apenas trará a cura, mas também a honra pública. Nenhuma oração foi ignorada. Nenhum suspiro passou despercebido. O que para você parecia abandono, para Deus sempre foi cuidado silencioso. Há momentos em que o silêncio de Deus é a prova mais desafiadora da nossa fé. Sentimos como se nossas orações batessem no teto e voltassem vazias. É nesse deserto que somos tentados a acreditar que fomos esquecidos. Mas a Bíblia nos mostra repetidamente que o silêncio de Deus não é ausência. Pelo contrário, é nesse período que Ele está trabalhando nos bastidores, preparando o cenário para um milagre. Pensem, Hosea, depois de ser vendido por seus irmãos, caluniado e jogado numa prisão no Egito, ele poderia facilmente ter pensado que Deus o havia abandonado. Anos se passaram em silêncio, anos de injustiça e esquecimento, mas na verdade cada um daqueles dias estava moldando seu caráter, preparando-o para governar. O que parecia abandono era na verdade um treinamento intensivo. Deus estava ensinando-o a administrar, a perdoar e a depender inteiramente dele. Quando finalmente chegou o momento, Deus o exaltou de forma espetacular. O silêncio era a preparação para a promoção. Da mesma forma, o silêncio que você enfrenta hoje pode ser Deus forjando em você a estrutura necessária para suportar o peso da bênção que está por vir. Há lágrimas que regam promessas, há dores que antecedem respostas, e há momentos em que o céu parece calado, não porque Deus se esqueceu, mas porque Ele está trabalhando além do que você pode ver. A semente, para germinar, precisa primeiro morrer debaixo da terra, no escuro, longe dos nossos olhos. Somente depois desse processo oculto é que ela pode romper a superfície e florescer. Suas lágrimas hoje estão regando as sementes das promessas que Deus plantou em seu coração. Cada oração fervorosa, cada noite de insônia clamando por uma resposta, está adubando o solo da sua fé. O apóstolo Paulo nos lembra em 2 Coríntios 4:17 que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Sua dor atual não é o seu destino final, é o processo de produção de algo muito maior. Lázaro ficou doente e Jesus, mesmo sabendo, demorou a chegar. Para Marta e Maria, a demora de Jesus resultou na morte de seu irmão. O céu parecia ter se calado no momento de maior necessidade. Mas Jesus declarou: esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. O que parecia um fim trágico era, na verdade, o palco para a maior manifestação do poder de Deus até então: a ressurreição. Deus permitiu a morte para revelar que Ele é a própria vida. Portanto, não se desespere com o silêncio.
Deus está orquestrando um milagre que trará mais glória a Ele e mais força a você. Deus não se atrasa. Ele chega no tempo exato, quando o coração está pronto e a fé, mesmo ferida, ainda escolhe confiar. A nossa noção de tempo é limitada, enquanto a de Deus é perfeita e eterna. Em Eclesiastes 3, a palavra diz que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Isso inclui o tempo de chorar e o tempo de rir, o tempo de buscar e o tempo de encontrar. Nós, em nossa ansiedade, muitas vezes queremos colher antes do tempo do plantio ter terminado. Queremos a resposta antes de a lição ter sido aprendida. Mas Deus, em sua sabedoria infinita, sabe o momento preciso em que a resposta não apenas resolverá nosso problema, mas também cumprirá seu propósito maior em nossa vida. Durante essa longa espera, eles cometeram erros, duvidaram, tentaram ajudar a Deus, mas o Senhor esperou até que eles estivessem velhos demais, humanamente falando, para que não houvesse dúvida de que o milagre vinha somente dele. A chegada de Isaque não foi um simples nascimento, foi um testemunho do poder e da fidelidade de um Deus que cumpre o que promete, no seu tempo. A sua espera não é um sinal de que Deus se esqueceu, mas uma prova de que Ele está preparando você para receber uma bênção tão grande que só poderá ser atribuída a Ele. Se hoje você pensa em desistir, receba esta palavra. Aguente mais um pouco. O céu já se moveu a seu favor. A resposta que você espera está a caminho, e ela virá carregada de paz, restauração e força renovada. No livro de Daniel, capítulo 10, o profeta orou e jejuou por 21 dias buscando entendimento. Ele se sentia fraco e angustiado, sem sinal de uma resposta. Então um anjo apareceu e lhe disse: desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e se humilhar diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. O anjo explicou que uma batalha espiritual nos céus o havia impedido de chegar antes. Isso nos revela uma verdade profunda. No momento em que você ora com um coração sincero, a resposta já é liberada no mundo espiritual. A demora que percebemos aqui na Terra muitas vezes se deve a batalhas que não podemos ver. Portanto, não desista no 20º dia, pois a vitória pode chegar no 21º. Sua perseverança na oração é uma arma poderosa na guerra espiritual. Continue firm. O que Deus prometeu não falhará. A ajuda está a caminho, e quando chegar, trará consigo não apenas a solução para o seu problema, mas a paz de Deus que excede todo entendimento, a restauração completa para sua alma e uma força renovada para continuar a jornada. Continue confiando, continue orando mesmo em lágrimas, porque o mesmo Deus que viu sua dor é o Deus que vai transformar sua história. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres cuja maior vitória veio depois da maior provação. Jó perdeu tudo: seus filhos, seus bens, sua saúde. Em meio a uma dor inimaginável, mesmo sem entender o porquê, ele declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Ele chorou, questionou, mas no fundo, sua confiança em Deus permaneceu. E no final, a Bíblia diz que o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Deus não apenas restaurou tudo o que ele havia perdido, mas deu-lhe o dobro. O mesmo Deus que permitiu a provação de Jó é o Deus que o honrou e reescreveu seu final. O mesmo Deus que viu as lágrimas de Davi enquanto ele fugia de seus inimigos é o Deus que o estabeleceu como o maior rei de Israel. O mesmo Deus que ouviu o choro de Pedro após negar a Cristo é o Deus que o restaurou e o usou para pregar no dia de Pentecostes, quando 3.000 almas se converteram. Sua dor não define seu futuro. Sua história não termina neste capítulo de sofrimento. O autor da vida já está escrevendo o próximo capítulo, e será um capítulo de redenção, de alegria e de vitória. O choro pode durar uma noite, mas a resposta do céu chega. E quando chega, muda tudo.